Sou Feliz com Jesus, Meu Senhor. A bela música que foi tocada. E, de uma certa forma, essa música ela apresenta um paradoxo, né? Fala de dores, de sofrimento, e que mesmo com dores e sofrimentos nós podemos ser felizes. É um paradoxo, é algo que parece muito contraditório. E quando a Irene pediu, né, para falar nesse domingo, em comemoração ao aniversário de 80 anos, esse culto, né, de celebração a Deus, de agradecimento a Deus pela vida da Dona Iracema, minha mãe, a passagem que veio muito à minha mente é a passagem que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 4, perdão, capítulo 4, versículo 7, ao contrário ali. E que é um versículo que muito provavelmente a gente conhece, ou já ouviu falar, que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Repetindo, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Próximo slide, por favor. Uma pergunta, né, que eu gostaria de a gente refletir um pouco nesse momento, é algo que parece paradoxal. Como guardar algo tão precioso num ambiente ou num objeto tão frágil como um vaso de barro? Né? Se você tem uma coisa preciosa, você quer guardar onde? Num cofre de aço difícil de alguém abrir ou num vaso de barro fácil de quebrar? É óbvio que a gente vai guardar em algo muito mais rígido, muito mais seguro. Mas o vaso de barro ele é frágil, facilmente quebra. E Paulo está dizendo isso: olha, nós temos um tesouro e que esse tesouro está guardado em vaso de barro. E essa analogia, o uso da metáfora, o uso da comparação do vaso de barro, aparece várias vezes no Novo Testamento e no Velho Testamento. Para a gente ter uma ideia, 26 vezes ou 26 versículos falam, de uma certa forma, de analogia da nossa vida com o vaso de barro, ou como que o vaso de barro pode ser usado para abençoar pessoas. A gente pode lembrar da viúva e o profeta Eliseu, quando ela estava carente e ela foi, e o profeta falou: olha, traga vasilhas de barro para que possam ser preenchidas. E naquela cultura era muito comum as pessoas usarem vasos de barro, que hoje para a gente é muito raro, muito difícil, né? Nem mais a gente tem talha em casa, né? Aquela moringa para guardar água fresca, mas naquela época era muito comum. E os vasos eram usados para guardar tanto mantimentos, cereais, líquidos, vinho, como a gente viu no milagre de Jesus no Caná da Galileia. E eram recipientes muito usuais. E recipientes frágeis e baratos, que provavelmente se quebravam muito facilmente. E muitas vezes alguns desses materiais ou desses tesouros de coisas preciosas eram colocados em vaso e enterrado. Enterrado meio escondido ali na terra. Se a pessoa tinha uma joia, tinha algo de valor, colocava ali, escondia em algum lugar e aquilo estava protegido para o momento que a pessoa quisesse resgatar esse tesouro. Então, Paulo está usando uma expressão muito comum, que era fácil das pessoas compreenderem, de um tesouro guardado em vaso de barros. Quase como se hoje falasse: olha, um tesouro guardado numa poupança ou numa aplicação. Mas se a gente pensar agora assim, por que a gente precisa de um tesouro? Sempre a gente fala assim: você gostaria de encontrar um tesouro? Você gostaria de ter um tesouro? Obviamente que todo mundo vai dizer sim, claro, o tesouro é muito bom. A gente busca tesouro, tem filmes caçadores de tesouro, pessoas gastam a vida buscando tesouro. Por que você precisa de tesouro? Por que nós precisamos de um tesouro? Por exemplo, por dois motivos, duas situações. Uma pode ser para uma emergência. Se eu tenho um tesouro, se eu tenho um bem valioso, se eu tiver uma necessidade, se eu tiver que mudar de lugar, se eu tiver que usar para algum recurso, eu posso vender e ter um recurso a partir desse tesouro. E
basicamente, de que é uma poupança, de que é uma reserva para poder usar em momentos de sofrimento, em momentos de carência, em momentos de necessidade. Mas pode ter um tesouro também para usar numa celebração, numa festa. Eu posso ter um colar muito valioso, eu só vou usar esse colar no momento que tiver festa. Então a gente pode pensar que o tesouro é algo valioso, que protege a gente para uma emergência, mas que também dá uma segurança e tem um componente estético. Próximo slide, por favor. Quando Paulo fala que temos um tesouro em vaso de barro, a analogia que ele está deixando claro é que nós somos o tesouro, o vaso. Né? Nós somos vaso de barro. Em que dentro, e Paulo está descrevendo que ele tem um tesouro guardado nesse corpo, nesse vaso de barro. A figura do vaso de barro, como eu falei, aparece várias vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas, em Jeremias, no capítulo 18, no capítulo 19, há duas referências muito interessantes sobre o vaso de barro. A primeira referência está em Jeremias capítulo 18, é quando Deus fala para Jeremias se levantar e ir até a casa do oleiro. Né? O oleiro é a pessoa que faz vaso. E Jeremias vai para lá e senta e começa a observar o oleiro trabalhando e fazendo vaso. E ele observa que o oleiro está fazendo o vaso não fica bom, fica defeituoso, ele desfaz aquela massa e começa a fazer de novo. A ideia que está sendo apresentada ali é que Jeremias vai ter que falar para o povo: olha, eu sou o oleiro, eu tenho barro em minhas mãos, eu que determino o que vai ser feito. Vai ser um vaso, vai ser um outro objeto, se eu achar que não está bom, eu posso dar uma outra forma. Vá agora e anuncie isso ao povo, que vocês têm que mudar de vida, têm que mudar o padrão, para que aquilo que eu planejei em relação ao modelo de vaso possa ser realizado. Então, quando a gente vê em Jeremias capítulo 18, a experiência do profeta, ele está vendo o vaso sendo moldado, em que o barro ele é flexível, ele é mole, você faz de um jeito ou desfaz de outro muito facilmente. E a pergunta então é: nós somos assim, moldáveis, somos adaptáveis, somos transformados facilmente, e Deus trata a gente dessa forma, e podemos assumir uma nova forma, uma nova maneira de ser. O que a mensagem está por trás ali é isso: olha, o processo de construção do vaso ele pode ser modificado, e Deus pode modificar a nossa vida, pode dar uma nova forma, pode dar um novo jeito. E de uma certa maneira nós temos uma música, cantamos e ansiamos por modificação. Queremos que aquilo que está errado em nós seja refeito, seja modificado. Baseado em Jeremias 18, tem uma música que a gente cantava muito, e era muito comum, que diz assim: quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Né? É uma música com uma melodia lenta, né? Tranquila, uma oração. Senhor, quebra a minha vida, desfaz e faça de novo. E essa música eu tive uma experiência muito marcante. Quando eu tinha 20 e poucos anos, a gente fazia um trabalho na FEBEM, e a gente ia às terças-feiras à noite e fazia um trabalho com aqueles internos ali, na época chamava FEBEM, hoje é a Fundação Casa, ali na Celso Garcia, era um complexo muito grande. E nós éramos jovens ali, com 20 e poucos anos, e queríamos levar uma mensagem para aqueles jovens que fosse contemporânea, que fosse moderna, que eles prestassem atenção naquilo que a gente estava falando. E a gente pensava assim: pô, vamos levar uma música no ritmo de samba, vamos levar uma música no ritmo de rock, para que eles, terça-feira à noite, eles fiquem animados e prestem atenção e cantem e vibrem. E a gente levava essas músicas assim, levava pandeiro, levava coisas que fossem contemporâneas para ele. E um dia a pessoa estava dirigindo, eu estava sentado do lado de um interno, e ele virou para mim e falou assim: Eliseu, vocês não vão cantar Vaso Novo? Assim, mas tem essas músicas aí tão legais, né? Por que você quer a do Vaso Novo? Que na nossa cabeça era uma música lenta, que eles não gostariam tanto de cantar. Aí ele falou assim: porque o meu único desejo é ser um vaso novo.
A única coisa que eu gostaria de ter é poder começar tudo de novo. De um adolescente que estava ali preso, né, longe da família, sofrendo, e o sonho dele era poder se transformar, poder se modificar. Né? Então, de uma certa forma, quando Paulo fala que temos um tesouro em vaso de barro, remete a gente à ideia de uma possibilidade de modificação. Próximo slide, por favor. No entanto, em Jeremias, um pouquinho mais para frente, hoje de manhã foi estudado Jeremias na IBD, fala de uma outra mensagem que Deus manda para Jeremias. Agora, Deus fala para Jeremias: Jeremias, pegue um vaso de barro, como esse aí. O nome desse vaso, em hebraico, é bakbuk. Bakbuk. Né? E por que tem esse nome? Porque é mais ou menos o som que a pessoa faz, que o vaso faz quando a água sai do vaso. Bakbuk, 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 bakbuk. Né? Uma água transformando, assim, uma onomatopeia. E Deus fala para Jeremias: pegue esse vaso e vai para um determinado lugar e fique lá. Né? E fale para o povo que o povo precisa se arrepender, precisa mudar de vida, precisa ter um novo padrão. Estavam fazendo coisas completamente erradas. E ao final, né, dessa mensagem de arrependimento, você quebra o vaso. Né? E quando o vaso de cerâmica quebra, com os cacos não dá para a gente fazer nada. Então a pergunta que fica é: ora, a possibilidade da figura do vaso ser completamente restaurada. Em alguns momentos parece que quando Deus fala do vaso, o vaso ele é quebrado e os cacos não servem para nada. Por que no capítulo 18, capítulo 19, tem essas duas analogias? Porque em alguns momentos os vasos vão ser quebrados. E podem ser quebrados em função da nossa teimosia, da nossa persistência em não ouvir a voz de Deus, em não aceitar aquilo que Ele deseja para nós. E no final do capítulo 19, fala que o povo era de dura cerviz. Dura cerviz é aquela pessoa que não dobra o pescoço, não se rende. Né? Então, não é uma pessoa persistente só, é uma pessoa teimosa. A diferença entre persistência e teimosia tem a ver com o fato dos dois terem alguns elementos em comum, mas na teimosia existe uma energia, existe uma persistência, mas para o alvo errado. Essa teimosia. A persistência não. Você está lutando por alvo correto, um alvo certo. Então a gente viu duas experiências no Velho Testamento, Jeremias 18, Jeremias 19, sobre como que podemos entender o papel do vaso na nossa vida. Ora como algo maleável, ora como algo rígido que pode se quebrar e perdas podem acontecer. Próximo slide, por favor. Esse aí é um vaso quebrado. Né? Essa é uma imagem que, de uma certa forma, está descrita num livro que minha mãe e eu lemos sobre as histórias que curam. E o autor é uma médica que acompanha pessoas com câncer, pessoas em tratamento, são pessoas que chegam com muitas dores, com muito sofrimento. E ela usa uma estratégia que muitas vezes, quando a pessoa chega com muita dor e muito sofrimento, pede para a pessoa desenhar como que ela se sente. E ela conta que chegou uma pessoa que tinha perdido a perna. Ela tinha amputado a perna porque ela era esportista, estava praticando esporte numa montanha, ela caiu, ficou presa lá, estava sozinha, a perna gangrenou. Quando chegou o socorro, ela acabou tendo que retirar a perna. E como era uma pessoa esportista, uma pessoa dinâmica, que tinha muito vigor, ela ficou num processo de depressão muito grande e não conseguia voltar a ter alegria. E foi conversar com essa médica. E a médica, conversando com ele, pediu então para ele fazer um desenho sobre como ele se sentia. E o desenho que ele fez foi assim: eu sou um vaso com um buraco. Eu não sirvo para nada. Eu não presto para nada. Com esse buraco aí não tenho serventia nenhuma. E aí, eu sempre fico pensando, quando converso com pessoas que passaram por perdas, ou mesmo quando eu passo por perdas, ou dores e ataques, situações assim, será que a gente não se sente assim, né? Como um vaso que não tem serventia? Parece que uma dor é tão grande que deixa um buraco que a gente nunca mais vai conseguir voltar a fazer aquilo que gostaríamos ou precisamos fazer.
né? E um dos trabalhos do psicólogo é muitas vezes ajudar pessoas assim, que se sentem dessa forma, que estão sofrendo dessa maneira. E a psicologia, ela tem ferramentas para isso. Nossa cultura tem ferramentas para ajudar as pessoas, né? E essas ferramentas muitas vezes não são necessariamente uma mensagem de salvação e de esperança de Jesus, mas são ferramentas que fazem parte da providência divina e que ajudam as pessoas. E uma das técnicas que a gente usa para a pessoa poder sair de uma situação assim, ela começar a pensar em projetos, em coisas boas e coisas que ela pode fazer. E nesse caso, a pessoa, a médica, começou a falar com esse paciente: olha, talvez você possa achar um novo sentido para a sua vida, né? Uma nova meta. Eu falei assim: não, mas a minha meta é ser esportista, a minha meta é bater recordes. Como vou ter uma meta sem uma perna? E ele não aceitava colocar uma prótese, porque não aceitava aquele vazio. E ele depois passou por um tratamento, ele conseguiu aceitar. E a cura para ele chegou, a cura foi experimentada. E uma das coisas que funciona é a gente lidar com o sofrimento de uma forma positiva, de uma forma que a gente acha um sentido, de uma forma que a gente supere a dor e não fique preso à dor. A gente vai cantar uma música agora que fala de uma dessas estratégias. Como que podemos lidar melhor com momentos de dor? É cantar, né? Interessante que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela tinha ficado presa, e eu conversando com ela sobre como que era a história, os momentos lá na prisão, e ele falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim: Eliseu, uma das coisas que a gente não pode fazer na prisão é cantar. Sim, mas por que não pode? Porque só quem canta é quem está alegre. E lá para as outras pessoas, se você mostra que está alegre por estar naquela condição, você vai ser punido. Então você não canta, né? Então não tem música ali, pelo menos foi naquele contexto. Mas a música ajuda. Uma linda
Último slide, por favor. Cante a canção quando o mal surgir. Quando a gente pensa nessa figura da rachadura, a gente pode pensar nas dores que a gente experimenta, né? Numa decepção, numa doença, numa mágoa, numa rejeição e assim por diante. Nessa história do homem que eu estava contando, ele depois, com o tempo, ele aceitou a prótese e se adaptou, e ele descobriu que ele poderia dar palestras em escolas e falando para adolescentes, estudantes, sobre a possibilidade de você superar os seus limites. E ele conseguiu se reencontrar e achou um novo sentido para aquela situação que ele estava vivendo. E no último encontro com a psicóloga, com a médica, ela, fechando aquele ciclo, deu para ele o desenho desenho que ele tinha feito com um buraco. E pediu para ele, perguntou se ele lembrava daquele desenho, o que ele poderia fazer com aquele desenho, e ele falou assim, pode jogar fora. E ela ia jogar fora o desenho, e falou, não, peraí, dá aqui de novo esse desenho. E ele pegou o desenho e fez daquele buraco um raio de luz saindo daquele desenho. E a interpretação dele é o seguinte, olha, com aquela perda, com aquela dor, eu achei um novo significado. E aquilo que foi uma perda deu um novo sentido e uma nova luz brilhou dentro de mim. E eu sempre fico pensando, ou quando eu li essa história, às vezes eu lembrava daquela música, esta é minha pequena luz, vou deixar brilhar, vou deixar brilhar. Escondida no cesto não, vou deixar brilhar, vou deixar brilhar. Satanás não apagará, vou deixar brilhar, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar. Mas interessante nessa história que eu descrevi, que é uma história que a ajuda veio por uma profissional que acolheu o sofrimento da pessoa. Só que essa cura, ou momentos que a gente pode experimentar de cura, eles podem ser parciais. A gente pode superar uma perda e depois vem uma nova perda e podemos experimentar toda a dor de novo, criarmos novas mágoas, novos ressentimentos e vamos só mudando uma perda por outra, uma perda por outra, uma perda por outra. E o que Paulo está falando é o seguinte, olha, mas nós temos um tesouro em vaso de barros. A gente viu até agora qual que é a ideia do vaso de barro, mas qual que é a ideia do tesouro, né? O próximo, por favor. O tesouro que aquele rapaz experimentou não é a cura que Paulo está refletindo. É algo que ele usa a metáfora do vaso de barro. Mas o tesouro é a salvação que temos em Cristo Jesus. A cura, ela é momentânea. Mas a gente vai adoecer de novo. Vai ter novas perdas. Pode haver uma reparação de uma traição, de uma decepção, mas pode ser que a gente encontre novas dores, novas traições, novas doenças e assim por diante. Quando Paulo está falando que é um tesouro em vaso de barro, ele está dizendo o seguinte, olha, cada vez que há uma nova ruptura, cada vez que há uma nova rachadura, um brilho maior desse tesouro começa a ser mais percebido, começa a ser mais evidente. Por isso que a parte final, ou a continuação do capítulo 4 de 1 Coríntios, em 2 Coríntios fala o seguinte, o próximo, por favor. Ele fala o seguinte, então, porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes a gente passa por uma superação e nós achamos que somos nós mesmos, a ajuda de alguém, e podemos viver assim. Mas o que Paulo está falando é de um poder espiritual, de uma luz que não se apaga, de uma luz que vai brilhando cada vez mais. E aí ele acrescenta, o que acontece então com essas novas rachaduras, com esses novos ataques? Ele fala o seguinte, olha, muitas vezes ficamos aflitos. A aflição seria, na nossa metáfora, uma nova rachadura, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Do
durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele, para que a vida de Jesus seja vista nesse nosso corpo mortal. Muitas vezes a gente tem as feridas e a gente vai se mesmando, vai reclamando cada vez mais, vai se isolando, vai evitando contatos com as pessoas. E o que Paulo está dizendo, olha, os ataques, as feridas, não é que a gente busca isso, não é que a gente gosta de sofrer, mas que isso faz com que eu possa cada vez mais perceber e refletir Jesus que está dentro de mim. Esse é o nosso desafio como cristãos, o que Paulo coloca. Como nós podemos, tendo um corpo que adoece, um corpo que envelhece, um corpo que passa por dores, isso ser modificado pela experiência de Jesus em nossa vida. E a última música que nós vamos cantar fala disso, dessa certeza que nós temos um tesouro, né? Um tesouro eterno, que não é momentâneo, né? Que não é uma cura que podemos ter ao longo da vida, mas a certeza da eternidade, certeza que quando encontrarmos com Jesus e estarmos com Ele, vamos conhecê-lo completamente e plenamente.
Vou chamar a Iracema aqui pertinho. Iracema é uma bênção nas nossas vidas, né? E pediram para eu conversar, falar alguma coisa, fazer uma homenagem. E fazer uma homenagem para Iracema é um privilégio. Eu tenho certeza que cada um de vocês gostaria de estar aqui. Somos gratos a Deus por sua vida. Nós te amamos muito. E você é um ponto referencial de crescimento. E sabe por quê? Descobrimos hoje na pregação. Porque se deixou moldar pelas mãos do nosso Senhor. Portanto, tem autoridade de nos ensinar. E para começar, nada melhor do que falar algumas palavras de Cora Coralina, que lembra um pouquinho da pessoa que é Iracema. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Obrigada. Sua essência, Iracema, é ser um acróstico, letra I, interpessoal. Você é uma mulher que orienta outras mulheres, mulher mais velha que orienta mulheres mais novas. Você estimula, encoraja, ensina e investe. Você é letra R, você é real. Faz acontecer, é receptiva ao ensino de Deus, abre seu coração para os mais novos. Você é autêntica, porque expõe suas ideias e não esconde suas opiniões. Você cativa as pessoas próximas, dá o seu melhor e é movida de valores cristãos. Você, letra E, externa seus sentimentos, revela suas sensações nos pontos de vista, sem medos. Você não, letra M, você não mede esforços, pois quando decide algo, faz de tudo para sua meta ser atingida. Verdade. Dá tudo de si, você tudo faz por letra A, por amor. Atitude essa de se voltar para uma pessoa e em nome de Jesus fazê-la feliz. Obrigada por ser esta mulher que nos ama e dá o seu melhor de si para nós. Nos incentiva a sermos pessoas melhores. Parabéns. Agora você vai receber um presente da nossa igreja, tá bom? Nós te amamos. Deus abençoe. Obrigada pela proteção. Obrigada. Quer sentar? Não, acho que não. Quer que eu segure para você?
horas, nós vamos cantar a última canção, entregando os nossos dízimos e ofertas. Nós temos aprendido que entregar os dízimos e ofertas é um ato de adoração ao Senhor. E nós vamos fazer isso com alegria no nosso coração. Não é para receber nada em troca, não é para receber nenhum favor, mas fazemos isso como um ato de adoração. Mas tem os avisos ali, sábado que vem, às 15 horas, das 15 às 17, haverá uma atividade aqui para as crianças e há alguns